A paz do Senhor a todos. Por favor, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, que bom estarmos aqui nessa noite. É um privilégio, é um prazer, é uma honra compartilhar a Tua palavra. Jesus Cristo, nos dirige nessa noite para falar a Tua vontade. Que seja tudo de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio e que o Teu nome seja honrado, glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje é a parte 2 a respeito de contribuição, e na semana passada a gente terminou falando sobre Ananias e Safira, né? Quem lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles venderam um terreno e aí na hora de contribuir deram um valor menor, e aí, tipo assim, até poderiam fazer isso. Acho que não. Eu falei depois de ter acabado? Acho que não. Acho que estava. Mas se não tiver também, depois eu ponho, não tem problema. Mas aí, no caso, eles foram contribuir. O Barnabé, que é um apóstolo importante, que estava com o Paulo na primeira viagem, quando ele vendeu um terreno e ele entregou o valor todo, e parece que isso teve uma notoriedade entre as pessoas, né? Acho que desde aquela época eles ficam valorizando quem contribui mais, menos, como se para Deus fosse a avaliação dessa forma, né? E aí o Ananias e a Safira mentiram. O pecado deles é a mentira. Eles queriam ter o mesmo reconhecimento de Barnabé, fazendo menos do que Barnabé. Eles poderiam chegar, o Pedro falou, o terreno era seu, o valor da venda era seu, era tudo seu. Quando você chegou, você poderia ter dito, ó, eu vendi por tanto e eu estou entregando tanto. Ok, está tudo bem. Em nenhum momento alguém falou que tinha que entregar o valor total. Ninguém falou isso, ninguém pediu isso. E aí eles morreram. Nós estamos falando, gente, que as pessoas falam assim, esse negócio de contribuição é no tempo da lei. Nós estamos falando, Jesus já morreu, já ressuscitou, nós estamos falando dos apóstolos, certo? É igreja, é nós. Ok? É nosso tempo, é nosso período. Hoje nós vamos começar com um texto em 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ver uma igreja que estava passando por muita necessidade, muita aflição. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se uma pessoa está passando por muita necessidade, muita aflição, muita provação financeira, pobre, essas pessoas devem contribuir ou não? 2 Coríntios capítulo 8. As pessoas que estão passando dificuldade, aflição, tribulação, eles devem contribuir ou não devem contribuir? Todo mundo acha que sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não quer se prejudicar na votação, permanecer isento? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, generosidade dos irmãos da Macedônia. O versículo 1 diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito na província da Macedônia. Quem é que está fazendo alguma coisa lá na igreja? A graça de Deus. É a graça de Deus que está movendo isso. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Peraí, parece, as coisas não batem aqui, né? Eles estão sendo muito provados, mas a graça de Deus está sendo manifesta ali. Então, primeira coisa que é o reino de ponta cabeça. Se a gente entende que Deus está agindo e que a graça de Deus está se manifestando, é para as pessoas serem provadas? Na maior parte do conceito das pessoas, não. Mas aqui a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo assim, observem o que a graça de Deus tem feito nessa igreja. O que a graça de Deus tem feito? Os irmãos estão sendo provados. A graça está se manifestando de que forma? Numa forma que eles estão sendo provados. Aí eles estão sendo provados e qual é o sentimento deles? De muita alegria. Percebe que nada combina. Você soma graça de Deus, mais tribulação, resultado, alegria.
essa matemática só funciona com Jesus. Para nós, seres humanos, quando é que a gente fica alegre? Ganhou na Mega Sena, irmão. Oh, sensacional. Eu nem aposto na Mega Sena, como é que eu vou ganhar? Então é um milagre mesmo. Ganhou. Sensacional. Ganhou o carro do supermercado Russito. Maravilhoso. Aí eu tô feliz, aí eu tô alegre. Aqui, os irmãos estão passando por tribulação, estão muito alegres, estão muito pobres e contribuindo com generosidade. Não combina, né? Tipo assim, na cabeça racional do ser humano não tem nada a ver. Não combina. E esse é o Evangelho de Jesus. É o reino invertido e ponta cabeça, que o maior é o servo, que é melhor dar do que receber. Você prefere dar um presente ou receber um presente? Receber um presente, né? Não é melhor receber... agora é porque Jesus está atuando no seu coração, né? Mas normalmente a gente prefere receber as coisas. Se esse sentimento já é verdadeiro, é porque isso daí não é da gente. Não é natural do ser humano. Isso aí vem de Deus. É Deus que faz. Aí esses irmãos tão pobres, passando aflição e estão contribuindo com generosidade. Sensacional, né? Sensacional. A alegria deles foi tanta que, embora sendo pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais um pouco. Fizeram tudo o que dava e mais ainda. Você está fazendo tudo o que você pode ou dá para fazer um pouquinho mais? Porque esses irmãos fizeram tudo... Oi? Um pouco menos. Eles fizeram tudo o que podia e mais ainda. Por favor, levante suas mãos. Todo mundo, levanta a mão direita. Levanta. Levanta mais alto. Opa, todo mundo. Percebeu? A primeira instrução que eu dei para vocês é levante a mão. Todo mundo levantou. Aí eu falei, levanta mais alto. Todo mundo... Olha, que esse público aqui é sensacional. Pega tudo rapidinho. Percebe? Levantou a mão. Por que não foi de primeira já naquele limite máximo? Percebe que tem um pouco a mais que dá para fazer? Um esforço a mais? Por isso que quando eu converso com alguém, eu estou aconselhando alguém, aí a pessoa está reclamando e quer de Deus isso. Aí eu falo, irmão, quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Eu não li, irmão. Eu não tive tempo. E essa semana aqui, quanto tempo você dedicou à oração? Eu não orei, irmão. Eu não tive tempo. Não teve mesmo? Então levanta a mão. Levanta a mão. Levanta um pouco mais alto. Percebe que se adequar, dá para fazer ou não? Dá ou não? Esses irmãos fizeram tudo o que podiam e mais ainda. Mais do que podiam. Então as pessoas usam o artifício do seguinte, eu não posso contribuir, eu não posso me atentar à necessidade do pobre, eu não tenho essa condição. Não tem mesmo, é verdade? É verdade que você não pode? Porque esses irmãos aqui são pobres, passando aflição, estão sendo provados pela graça de Deus e estão fazendo mais do que podem. Mais. Eles pediram, gente, presta atenção nisso daqui. Eles pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. Eles, pobres, passando por tribulação, pediram, por favor, deixa a gente contribuir para os irmãos que estão passando em aflição. Teve uma fome na Judéia. Vocês vão lembrar da aula de dons espirituais, que nós falamos sobre profecia, tinha um profeta no livro de Atos chamado Ágabo. O Ágabo profetizou uma fome na Judéia. É disso aqui que está sendo falado aqui. É dessa fome. Aí os irmãos da Macedônia, que estão passando por aflição, que são pobres, aí eles estão falando assim, por favor, apóstolo, deixa a gente contribuir, mas vocês precisam de ajuda. Não, a gente quer contribuir. Nós queremos. Versículo 5, fizeram muito mais do que esperávamos.
Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, eles deram a vida deles. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também, de modo que pedimos a Tito que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. A oferta, a contribuição é um serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros. Vocês são mais ricos do que os outros. Gente, de novo o evangelho de ponta cabeça, porque essas pessoas são pobres. E aí o apóstolo está olhando para eles e está dizendo: vocês são mais ricos do que os outros. Ricos em quê? Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Perceba como o evangelho de Jesus é completamente diferente dos padrões do ser humano. Tem uma igreja, na lista das 7 igrejas do Apocalipse, tem uma igreja que se chama Laodiceia. É vizinha de Colosso. Jesus diz assim para essa igreja: vocês se gabam de ser ricos, mas vocês são pobres. Tem uma igreja, Esmirna, que dizia que era fraca. E Jesus diz: vocês são fortes. Vocês não são fracos, vocês são fortes. Perceba que a reputação que temos na terra nem sempre é a reputação que temos no céu. Os irmãos da Macedônia eram pobres, aí o apóstolo está olhando para eles e está dizendo: vocês são ricos. Então a reputação que nós temos perante as pessoas nem sempre é a reputação que nós temos perante Jesus. Alguns olham para isso e falam: que bom, né? Porque a reputação que eu carrego não é muito boa. A questão é, o principal é a reputação que temos perante Jesus. Esse é o principal. Como Jesus te vê. Como Ele vê a intenção do seu coração. Então, nós estamos falando sobre oferta, sobre contribuição, sobre dízimo. Pobreza, aflição, dificuldade não é uma desculpa para não contribuir, não participar, tá? Ah, Everson, é dentro das minhas possibilidades? É, e um pouquinho a mais, é o que a Bíblia está dizendo aqui, certo? É dentro da sua... Um vai poder contribuir com R$1. E aí, se é o seu melhor, se é o seu máximo, Jesus vai receber. E aí o outro é R$10.000. Glória a Deus, e Jesus vai receber, se for o melhor. Mas é a porcentagem? No caso do dízimo, realmente a porcentagem existe, no caso do dízimo. Mas se você seguir isso que você está falando também... Então, a questão das ofertas, ela está... Dízimo, a Bíblia diz... o William tá um veneno já tá feroz. E você falou que esquece tudo, né? Você viu que você lembra de tudo, vai lembrando, né? Conforme vai passando, ele vai lembrando. A Bíblia fala de dízimos e ofertas. Quando eu falo sobre contribuição, eu ponho tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque o princípio de tudo é o mesmo. Quem entrega o dízimo, que é 10% dos rendimentos, e contribui com a oferta, tem que ter o mesmo sentimento. Generosidade, amor, gratidão. Então, realmente, dízimo é 10%. As ofertas não têm nenhum valor estipulado. E aí, até o momento, até agora, a gente estava sempre falando de dízimo, dízimo, dízimo. E aí, nesse texto, a gente começa a falar sobre uma contribuição que a gente chama de oferta. Tem outra versão bíblica que chamava de coleta. Por isso que até a igreja chama de coleta lá. Mas é a mesma coisa. E nós vamos ver outros princípios da coleta. O que acontece é que... Vocês vão lembrar do caso do Abel, que ele entregou as primeiras partes gordas do seu rebanho. Ali não tem um valor, não tem um percentual. Não é 10%. Mas Deus recebeu. Porque, percebe que a intenção no coração, entende? A intenção no coração é muito valiosa para Deus.
Então, realmente, o dízimo é colocado como sendo a primeira parte de 10, é verdade. E a oferta é outro princípio. E aí, qual que é a questão? Qualquer uma das contribuições que vocês vão entregar, se o sentimento não for verdadeiro ou nobre, igual dos irmãos da Macedônia, não vale. Deus não recebe. Aproveitando esse gancho, vamos ver a oferta de uma mulher muito pobre? Marcos capítulo 12. Terceiro evangelho de Jesus, segundo que Marcos escreveu. Mateus, Marcos. Marcos 12. Esse texto vocês vão encontrar também em Lucas, mas nós vamos ler em Marcos. Marcos 12. Versículo 41. Versículo 41 de Marcos 12 diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de oferta. Tem muita gente que diz, Jesus não vê, Jesus não se importa com isso, ele não vê isso. Jesus não se importa com dinheiro. A Bíblia diz que Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas. É ali que ele estava, só de olho. Uma situação até meio assim, sinceramente, meio desagradável. Você vai contribuir na igreja e alguém fica ali olhando. Olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Jesus estava olhando com atenção as pessoas. Jesus estava olhando as ofertas? O que o texto diz? Ele estava olhando quem? Percebe? Sempre a pessoa vem antes da oferta. Sempre. Antes do dízimo, antes de qualquer contribuição. Gente, antes de qualquer coisa que você faz para Deus, é o seu relacionamento com Deus. Antes de qualquer coisa. Lembra da história? Curei enfermos, expulsei demônios, fiz sinais, prodígios. Se afastem de mim porque eu não conheço vocês. Jesus estava perto da caixa de oferta olhando as pessoas. Muitos ricos davam bastante dinheiro. Não é diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia também muitos ricos dão muito dinheiro na igreja. Então chegou uma viúva pobre. Pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Bom, essas moedas, só para vocês saberem, essas 2 moedas são chamadas de 2 lepta. Essa porção é um quadrante. Se você pegar uma porção de prata e dividir em 64 partes, o que ela entregou é 2 partes de 64. O denário era a unidade de medida para fazer o pagamento diário de um trabalhador braçal. Quanto ganha um servente de pedreiro hoje? R$100? 100 reais? 120. Olha, então R$100. Se a gente dividir R$100 em 64 partes, deve dar menos de R$2, né? R$1,80, R$1,70. Essa mulher entregou 2 partes de uma divisão de 64. Daria próximo de R$1,95, mais ou menos. Eu fiz uma conta de R$90, não fiz de 100 nem de 120. Ela entregou esse valor. Não deu R$2, não era uma nota de 2. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso aqui é verdade. Essa viúva pobre deu muito mais do que todos, porque os outros deram no que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Vocês acham que essa mulher passou fome? O que vocês acham? Ai, nem a pau. Não passou. Não passou. Não tem jeito. Isso aqui é emocionante, né? É muito emocionante isso aqui. É muito forte. A gente vive dia a dia, né? Às vezes a gente não tem uma condições, tipo assim, você tá em um grupo. Aí você vê que tem aqueles 3, 4 que você sabe que é melhorário. E aí Deus toca no coração de quem para poder ajudar? Do pobre.
Mas é o reino de ponta cabeça. Meia hora começa a E o coração pulsando aqui na garganta, assim, né? É loucura, né? É maluquice, né? Que reino. a hora que aí sai, você sai bonito, sabe? É maluquice, né? É só Deus para fazer isso. Vocês lembram da história de Elias? Período de fome, de necessidade. E quem é que vai ajudar? Quem é que vai manter Elias sem fome? Hoje eu paguei na minha língua. Tava comendo, tava lá em São Paulo assim, aí passou um rapaz, nóia, sabe? Aí chegou assim, até assustou eu, paga um pão aqui. Você vê, fui bem vestido e tal. Aí eu falei, ô, não tem nada não, que o cara já tava me incomodando, nem se vê que dinheiro que já ia cantar, é claro. Aí acabei de ver assim, aí eu vi um rapaz dando uma latinha no chão assim, aí pensei que eu vi, se fosse um daquele ali, na hora eu comprava. Deu tempo de eu virar, vai escrever assim, ó, chulinho. Será que Deus estava ouvindo? Bom, vamos ver um outro texto. Vamos ver João capítulo 12. O cheiro de esmalte que... Ah, é? João capítulo 12. Quarto Evangelho de Jesus, capítulo 12. Só para contextualizar vocês. Na penúltima semana de Jesus, ele ressuscitou um cara. O nome dele é Lázaro. Ressuscitou. Isso daí foi no quintal dos fariseus. Incomodou muito a eles. Eles fizeram um juramento que iriam matar Jesus ali. Ali eles falaram, nós vamos matar esse homem aí. Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Na semana seguinte, na terça-feira, Jesus morreu, lembra? Ele é preso na quinta-feira à noite, na sexta-feira ele morre, 3 horas da tarde, é o horário de matar cordeiro. Na quinta-feira ele é preso, na terça-feira tem um homem que convida Jesus para estar na casa dele. Nós vamos ler essa história, tá? Vamos posicionar nossa vida aqui. Já tem um esquema para prender Jesus. Essa informação já está correndo já. Está todo mundo sabendo, o Sinédrio está reunido em Jerusalém. Para reunir 72 judeus do país inteiro era muito difícil. Percebe que a polícia já está avisada. Já tem cruz preparada, entendeu? Pilatos já está sabendo, Anás, Caifás, está tudo no esquema. Receber Jesus em casa nessa semana é muito perigoso. Não era qualquer pessoa que gostaria de receber Jesus nessa circunstância. No dia anterior, segunda-feira, ele virou a mesa lá no templo. Deu chicotada. Parece que a popularidade de Jesus já não está tão grande. Mas tem um cara que chama Jesus para jantar na casa dele. Vamos ver? Hã? Lázaro estava na mesa, mas não foi Lázaro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Eu quero ler com vocês, nós estamos em João 12. Vamos ver se é Mateus 26. Deixa eu confirmar antes disso, só um minutinho. Aí vocês não precisam ir e voltar. Mateus 26. Mateus 26, 6. Eu prefiro ler esse texto. Eu achei que era João que narrava da forma que eu gostaria de destacar, mas não é. É Mateus. Mateus 26, 6. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão o leproso. Simão o leproso. Na época de Jesus, os leprosos não tinham casa. Os leprosos não tinham mesa, não sentavam à mesa. Existia um local fora da cidade chamado leprosário. Os leprosos ficavam nesse local.
O leproso, quando caminhava dentro das ruas da cidade, ele tinha que gritar: leproso, leproso. Ele tinha que carregar um sininho, ele tocava um sininho. Ele não convivia em sociedade. A lepra é uma doença contagiosa. Não é contagiosa pelo ar, é contagiosa pelo muco, pela saliva, pelo muco, né, do corpo humano. As pessoas consideravam como sendo ao toque ou ao ar. Então, ninguém tinha contato com o leproso, entende? Ninguém tinha contato. Aí agora a Bíblia está dizendo que um leproso estava sentado à mesa, Simão, o leproso. Vocês acham que ele era leproso? Vocês acham que sim, ele era leproso? Ele era um ex. Mas o apelido ficou. É igual o gordinho que emagrece e o pessoal chama de gordão ainda. O que acontece? Ele era leproso. Simão é um nome muito comum da época. É o José, o João da época. Simão é um nome comum. Ele já foi leproso, mas ficou o apelido. Eu não sei em qual circunstância que ele foi curado, mas eu acredito que ele foi curado por Jesus. Por isso que ele está correndo todo esse risco e está chamando Jesus para a casa dele. Ele não está se importando com nada. Na mesa de Jesus, todo mundo que senta é sempre um ex. O Simão era ex-leproso. Tem mais gente na mesa. Lázaro, um ex-defunto. A Bíblia vai dizer, ele era defunto e Jesus ressuscitou ele. Marta e Maria, as duas irmãs, eram ex-enlutadas. Elas enterraram o irmão, elas choraram. E Jesus ressuscitou o irmão delas. Então na mesa de Jesus, todo mundo que senta é sempre ex. Ex alguma coisa. Ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-fornicário, ex-imoral, ex. Então se na mesa de Jesus todo mundo é ex, eu acho que tem que ter um pouquinho menos de julgamento, não é? Se todo mundo que está sentado aqui é ex alguma coisa, então não tem como eu olhar para o outro e você é o ex. Não, tá todo mundo aqui é ex. Na mesa de Jesus todo mundo é ex. Receber Jesus nessa data era perigosíssimo, mas esse homem não se importa com isso. Ele não liga, eu quero receber Jesus na minha casa, ele me curou. Tem uma cura que Jesus realiza de um leproso, que Jesus encontra um leproso no caminho. O leproso nunca era tocado, porque eles tinham esse receio da doença ser contagiosa pelo toque. A Bíblia diz que antes de curá-lo, Jesus o tocou. Percebe que Jesus vai sempre um pouquinho além daquilo que a gente imagina, que a gente quer? Porque o leproso foi até Jesus para ser curado da sua lepra. E Jesus, antes de curar a lepra dele, curou o coração dele. Antes de curar a lepra, ele curou as emoções, o coração. Ele tocou. Gente, eu fico imaginando o coração dele, sabe? Quantos anos ele não era tocado? Nem pelo filho. Ele abraça, ele toca, entende? Bom, eu não sei se esse é o Simão, mas eu presumo que talvez seja o Simão, o ex-leproso. Continuando o texto. Uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro. A gente sabe que é Maria. Lá no texto de João diz que é Maria, a irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. O frasco feito de alabastro é uma pedra, né? O The Chosen facilitou muito a vida dos pregadores, né? Porque o alabastro é aquilo lá que vocês viram lá. É de pedra. A Bíblia diz que ela quebrou aquele frasco. Até aquele frasco era valioso. Até o frasco de pedra tinha um valor caro. E a Bíblia diz que estava cheio de um perfume muito caro. A Bíblia está chamando de perfume, tem outra versão que diz óleo. Entenda o que é isso que ela vai derramar. É um concentrado de perfume. É um óleo concentrado. Eles compravam pequenas porções desse óleo, diluíam o óleo para conseguir fazer com que durasse mais. Ela pegou aquilo que é concentrado, é um cheiro agradável, mas é forte, é marcante. Ela pegou aquilo concentrado, e a Bíblia diz que é cheio de um perfume muito caro, derramou o perfume na cabeça dele.
Então, gente, a gente lê assim, a gente vê e a gente fica, sabe, a gente não consegue se situar. Imagina a gente estando numa reunião igual nós estamos aqui, aí chega uma pessoa com um perfume caríssimo e derrama ali na cabeça do William, do nada. Vocês iam achar esquisito ou não? Vocês iam achar estranho? Todo mundo ia olhar, mas, gente, não é uma coisa comum. Isso aqui é comum de fazer. Nos nossos dias é diferente, nos dias daqueles dias também era diferente. A mulher normalmente não tinha voz para nada na época. Ela chega, sabe, e ela derrama um perfume caríssimo em Jesus. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício. Vamos voltar para João 12, porque João tem outros detalhes. João 12. Versículo 3, João 12, 3. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa ficou perfumada. Gente, isso aqui está acontecendo 72 horas antes de Jesus morrer. Quando os soldados romanos arrancaram a roupa de Jesus, o cheiro que estava nessa roupa é esse cheiro aqui. É do perfume que Maria derramou. Dentro do túmulo, normalmente ficava mal cheiroso porque o corpo entrava em decomposição. Mas Jesus ressuscitou. Quando os discípulos chegaram, eles encontraram as vestes em cima do túmulo. Que cheiro que estava dentro do túmulo? Esse cheiro aqui. Isso aqui é um cheiro muito marcante. Não sai com facilidade. Normalmente as pessoas tocavam a ponta do dedo para se perfumar, eles diluíam, tocavam a ponta do dedo e tocavam nos pontos que tem mais saída, né, esqueci o nome da glândula, mas é esses pontos aqui que normalmente as pessoas tinham esse procedimento. Ela derramou um perfume, um óleo concentrado caríssimo em Jesus. Perceba que a adoração que nós praticamos sobe a Jesus com um cheiro agradável. Tem alguma mística nisso, que a adoração tem cheiro para Jesus. Tem cheiro. A gente não consegue entender muito bem, mas eu vou mostrar um texto para vocês em Ageu, Deus dizendo: afastem de mim a cantoria de vocês. As músicas de vocês, com instrumentos musicais, afaste de mim porque está fedendo no meu nariz. Eu não estou recebendo nada disso. Por quê? Porque antes das nossas ações, vem as pessoas, vem a vida. É quem somos primeiro. A adoração de Maria marcou aquele momento. Nem todo mundo ficou feliz, viu? E nem todo mundo fica feliz. Quando você está se aproximando de Deus, normalmente quem está afastado de Deus não fica feliz. Ele vai te criticar. Ele vai arrumar alguma coisa. Normalmente, ele vai arrumar alguma coisa dentro da própria religião. Ele não vai falar para você assim: você está se aproximando de Deus, que coisa feia. Não, ele vai arrumar um artifício dentro da religiosidade, dentro do procedimento dele. Vai parecer que ele tem razão. O Judas vai dizer assim, vamos ver a sequência do texto. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ó a causa dele. Safado, né? Você lê, imagina quem estava ali na mesa. Um monte de machista, falando: que desrespeito essa mulher vir aqui, nós estamos conversando. Vem derramar esse perfume, olha o cheiro que ficou. Olha, estão me dando náusea. Acabamos de jantar. Aí o Judas, esse perfume deveria ser vendido, o dinheiro dado aos pobres. Causa nobre. Todo mundo ia fazer, é verdade. É verdade. Você acha que ele estava preocupado com pobre? Nem um pouco. Quando você presta atenção no que eu estou falando, quando você se aproxima de Deus,
os religiosos se levantam com artifícios dentro da religiosidade. A causa dele era justa, a causa dele era nobre. Parece que essas pessoas estão defendendo o verdadeiro evangelho, mas não é verdade. Não é. Jesus diz, versículo 6, Judas disse isso não porque tinha pena dos pobres, mas porque ele era ladrão. O João não tem papas na língua, né? Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu, deixe Maria em paz. Se tem alguém que Jesus vai cuidar, é dos verdadeiros adoradores. Essas pessoas Jesus sempre vai cuidar. Jesus vai estar sempre de olho. Deixe Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O tempo está acabando. Jesus não estava se importando com os pobres? Não, lógico que não. Quem não se importava era Judas. Quanto é que custa a oferta? Quanto é que custou essa oferta que ela entregou para Jesus? 300 moedas. Ela falou, quando ela chegou para Jesus, ela disse, Jesus, está aqui 300 moedas? Quem é que sabe o preço da oferta? O ladrão. O ladrão sabe o preço. Perceba a intenção no coração. Quem é que faz conta da moedinha? Quem é que fica, sabe, contando? Quem está com o coração naquilo. Porque quem tem o coração voltado para Deus, não importa. Não importa. Para Judas, o que ela fez era muito. Se eu pudesse entrevistar Maria no podcast, Maria, a oferta que você entregou, você acha que é muito? Ela ia estar chorando, falando, eu só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Era tudo que eu tinha. Se eu tivesse mais, eu entregava mais. Fazia mais. Eu só tinha aquilo. E o Judas, que é o ladrão, ela fez demais. Então as pessoas vão olhar para você, aí você fala, ô irmão, eu estou orando todo dia agora. Não, irmão, para que isso aí não é necessário. Ô irmão, eu estou conhecendo a Bíblia agora. Para isso aí, quem conhece a Bíblia fica louco. Quem conhece a Bíblia fica maluco. Ô irmão, eu tô, sabe, meu coração agora, eu ouço a palavra de Deus, eu não sei explicar, eu sinto um amor, a minha vida tá diferente, eu tô me aproximando de Deus. Ô irmão, para com essa maluquice, hein? Então, vão ter pessoas, vai haver uma divisão. Quando você estiver adorando a Deus, se aproximando de Deus, vai sempre ter uma divisão. Vai confundir sua cabeça. Eles queriam confundir a cabeça de Maria. Mas aí, você acha que Maria estava olhando para Judas? No evento, presta atenção, no evento de Jesus, a pessoa mais importante é Jesus. Para quem é adorador de Jesus. Imagina Jesus fisicamente aqui. Vocês acham que vocês iam olhar para mim? Não, nem a pau, nem eu ia olhar para vocês. Eu ia olhar para Jesus. Por quê? Porque no evento de Jesus, a pessoa mais importante é Jesus. Para Judas não era mais Jesus. Para Judas era o dinheiro. É por isso que ele está olhando para o outro. Imagina o seguinte, nós estamos na igreja. E aí está rolando um louvor. No meio do louvor, uma pessoa está orando. E a pessoa fala, Jesus, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo. Te amo mais do que o dinheiro. Mais do que minha própria vida. Mais do que tudo. Ela vai, ela sobe em cima do altar. Ela pega uma maleta de dinheiro. Sabe igual aquelas que a gente vê no filme? Tipo aquelas que vocês têm em casa? A pessoa sobe em cima lá, na frente de todo mundo. Está todo mundo vendo. Ela está chorando. E ela, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Mais do que o dinheiro. Mais do que minha própria vida. E ela abre aquela maleta cheia de dinheiro. Ela joga gasolina e taca fogo. Qual que ia ser a nossa reação hoje? Por que você não pegou esse dinheiro e não deu aos pobres? É exatamente o que aconteceu naquele dia. Exatamente o que aconteceu. Everson, eu devo fazer isso hoje? Não, gente. Estou dando um exemplo do que aconteceu. Entende? Dimensionando. É só para vocês dimensionar. Quando Jesus chamou a gente, ele, sabe, o que eu quero mostrar é que Jesus não quer 15 minutos do seu dia. Ele não quer um dia da semana. Ele não quer só 10% do seu rendimento. Eu estou tentando passar a mensagem que a sua casa não é sua. Você é um mordomo. Você está administrando uma coisa que não é sua. Sua vida não é sua. Seu corpo não é seu.
seu automóvel, seu negócio. Não é seu. Você está só administrando uma coisa que não é sua, é dele. Pertence tudo a ele. A partir do momento que eu sei que essas coisas pertencem a ele, meu sentimento em relação a essas coisas é diferente. É diferente. Por quê? Quando Davi vai entregar uma oferta, vamos ler o texto? Bom, a gente já concluiu aqui a história de Marta, né? Vamos ver. Oferta de Davi, é 2 Crônicas. Segunda Crônicas, vamos ver. 29. Crônicas é um texto lá do Antigo Testamento. É depois de Reis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29. O Davi, ele falou para Deus que ele queria construir um templo para Deus. Ele falou assim, ó Deus, é o seguinte, eu moro num palácio tão bonito e o Senhor mora numa tenda aí fora. Eu acho que não é justo isso. Eu queria construir um templo para o Senhor. Aí o profeta Natan falou assim, boa coisa, vai lá, constrói mesmo. Lembra da história do profeta? Aí no templo mesmo, no pátio do templo, Deus falou, volta lá e fala para ele que não é ele que vai construir, é o filho dele. E aí... Gente, imagina o profeta volta e fala, Davi, você não, porque sua mão está cheia de sangue. Você não, Davi, seu filho vai construir. Se fosse você que ouvisse isso de Deus, qual seria a sua atitude? Sabe qual foi a atitude de Davi? A gente vai imaginando, né? A gente fica imaginando as situações, eu falo, meu Deus. Sabe o que o Davi fez? Ele doou toda a riqueza dele. Toda a riqueza dele, ele doou 100% para construir o templo, 100%. Vamos ver o texto? 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 1. Depois o rei Davi disse a todo o povo, meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem sem experiência. O trabalho a ser feito é muito grande, é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus o Senhor. Versículo 2. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores, para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois eu amo o templo do meu Deus. Nem existia ainda. E não é ele que vai construir. É o templo de Salomão, não é o templo de Davi. E ele está falando, eu amo. Por isso que esse homem, gente, é segundo o coração de Deus, entende? Porque, mas ele pecou e virou de ponta cabeça, é verdade, mas ele se arrependeu e a gente também pecou. Nós também pecamos. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura, para revestir as paredes do templo, para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar oferta ao Senhor Deus por vontade própria? Por vontade própria. Quem quer fazer isso? Por vontade própria. Os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército, os administradores das propriedades do rei, deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte, e agora vai aparecer a contagem, e a gente não tem tempo de ver o texto todo, eu só quero ver o versículo, deixa eu ver. O versículo é no 14. Davi está louvando, né? Ele diz assim, no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Ó, ele deu tudo, né? Da riqueza dele. Aí no versículo 14 ele está dizendo, no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, porque tudo vem de ti. É tudo seu, Senhor. Nós somente devolvemos o que já é seu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas
que estão de passagem. Nós estamos de passagem nessa vida, gente. Quem é que vai para o cemitério, para a vida após a morte, levando R$1 no bolso? Quem de nós vai? Nenhum de nós. Daqui 100 anos, tudo que está aqui nesse mundo, que nós estamos com o registro lá no cartório, que nós temos que pagar imposto, IPVA, IPTU, IP não sei o que, IP que eu estou vivo, tem que pagar. Daqui a 100 anos vai pertencer a pessoas que eu nem conheço. Nem nasceram ainda. Tudo vem de ti, Senhor. Das tuas próprias mãos, nós devolvemos a ti. É tudo seu, eu não tenho nada. Eu sou passageiro, eu sou estrangeiro mesmo. Os nossos dias são como uma sombra que passa, nós não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti, tudo é teu. É tudo teu. Eu não tenho nada. Bom, vamos voltar para o Novo Testamento agora. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver a instrução de Paulo para a igreja de Corinto em relação à contribuição. 2 Coríntios capítulo 9. As ofertas, as contribuições são chamadas inúmeras vezes na Bíblia como semente. Como uma semente. A semente a gente planta na terra em pequena quantidade e quando brota, brota em grande quantidade, né? Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz assim, lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta bastante, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme propôs ou resolveu em seu coração. Não com tristeza e nem por obrigação. Nunca faça nada para Deus por obrigação. Nunca, jamais. Vim na igreja por obrigação. Vim no discipulado por obrigação. Jesus, estou dobrando o joelho agora por obrigação. Nunca faça isso. Nunca faça. Imagina você no seu relacionamento com a esposa, com o namorado, com a namorada, sei lá. A pessoa que você ama é a pessoa que te ama. Então, eu comprei esse presente para você de aniversário porque é minha obrigação. Como vai ser recebido pela pessoa? Então, vai jogar? Vai tacar na cabeça? Eu acho que você é meio violenta, assim, pelos comentários que você costuma fazer, tô brincando. O melhor de tudo são as reações, você viu? O irmão já foi se posicionando como se fosse Davi. Já levantou, e aí você já quer jogar o presente na cabeça. Então, Deus, e aí o sentimento é por amor, gratidão, o sentimento é nobre, tá certo, e para Deus é a mesma coisa. Nunca eu vim na igreja por obrigação, não faz. Então, nós vamos ver, quando a gente for falar de mordomia, nós vamos ter uma aula sobre mordomia. Mordomia a gente usa, o que é mordomia? Então, nós vamos ver que não tem nada a ver com isso. Mordomo é quem mais trabalha, não é quem fica de boa. E aí nós vamos ver sobre mordomia cristã. Nós vamos entender que o nosso trabalho, inclusive o meu patrão é Jesus. Muda alguma coisa, né? Quando eu falo que meu pai é Jesus, que meu trabalho é Jesus, que meu pastor é Jesus, muda tudo o conceito de pensar em relação ao mundo. Certo? Então o princípio aqui é o seguinte, é para entender que quem mais contribui, mais recebe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta bastante, colhe bastante. Cada um contribua de acordo com o que propôs em seu coração. Tem uma versão anterior que diz assim, cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. O que significa? Quem tem mais deve contribuir mais do que quem tem menos. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Então nós temos um princípio aqui que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Qual é? Proporcionalidade.
Na versão que nós estamos lendo, a nova tradução na linguagem de hoje, nós estamos lendo: cada um contribua de acordo com o que propôs em seu coração. No original, a indicação é: cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Quem tem 1.000 deve contribuir mais do que quem tem 100. É isso que Paulo está explicando aqui. Vamos ver outro princípio? Versículo 8. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que tudo que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Presta atenção, gente, que aqui tem um princípio. Deus dá para nós pão para comer e semente para semear. São duas coisas diferentes. Pão para comer, então você vai ter coisa que você vai receber, que você vai comprar roupa. De preferência em determinadas lojas, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar propaganda aqui, né? Passa lá na loja, Deus mandou você comprar roupa. Tô brincando, isso aí a gente faz propaganda em outro momento. Eu só quero dizer que Deus está dizendo que Ele vai dar o pão para comer. Então, nós vamos comprar um automóvel. Nós vamos abastecer esse carro. Nós vamos comer desse recurso. Ao mesmo tempo, Deus vai dar para nós semente. Semente é para comer? Não. Semente é para semear. Porque o que eu semear, eu vou comer amanhã. Percebe? Então, o que Ele me der hoje, eu vou comer, é o pão. O pão é para comer. E a semente é para semear. Vão ter duas coisas na minha mão. Semente para semear e pão para comer. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Deus nos fará sempre ricos? Aí é que está a questão. O rico para Deus é diferente do nosso rico. O que é rico para nós? O cara cheio de dinheiro. O que é o rico para Deus? Aquele que pode dar com generosidade. Esse é o rico. Esse é o rico. Entende? Então Deus vai... Se você... É assim, gente. Deus vai te dar a semente, se você contribui, Ele vai te dar mais semente. E se você contribui, Ele vai te dar mais. É o que Ele... Gente, é o que está dizendo na palavra dele. Não sou eu que estou inventando isso. Não sou eu que estou bolando. É o que está escrito aqui. Assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês estão dedicados ao Evangelho. Bom, o texto segue, é importante quem puder ler. Vamos ler mais um texto, 1 Coríntios 16? Nós vamos ler o livro anterior, 1 Coríntios 16. Qual princípio nós vimos aqui? Princípio da semeadura. Deus vai dar semente, vai dar pão, nós temos que semear. Não é para comer semente, né? Nem de abóbora. Não tem semente de abóbora que a mãe... Você também torra? Hã? É o quê? É magnésio. É fonte de magnésio? Não tinha, a minha avó que torrava. É de abóbora que torra, que come. É uma delícia, né? Mas não é para comer semente, não. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. Bom, lá nós vimos que é de acordo com a prosperidade. Então lá tem o princípio da proporcionalidade. E aqui nós vamos ver, agora, versículo 1. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que ganhou. De novo, de acordo com o que você tem, que você ganhou, você tem que separar um valor. Qual é o princípio que Paulo mostra aqui? Proporcionalidade. Quem ganhou mais é para contribuir mais do que quem ganhou menos. Mais do que proporcionalidade.
Todo domingo. Todo primeiro dia da semana. Qual é o outro princípio que ele mostra aqui? Constância. Não é uma vez na vida, outra na morte. Todo domingo, constância. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade, de acordo com o que recebeu. Separe um dinheiro. Quais são os princípios? Eu não estou falando que toda vez que você for no domingo na igreja, você tem que dizimar. Não é isso que eu estou dizendo. O princípio que Paulo está mostrando é constância, porque toda semana tem domingo, e proporcionalidade. A forma como ele explica para a igreja contribuir é com o princípio de constância e generosidade. Generosidade, proporcionalidade, amor, gratidão, nós vimos lá no texto de 2 Coríntios. Tem alguma contribuição na Bíblia que tem esse referencial? O dízimo. O dízimo é proporcional? Vocês acham que o dízimo é proporcional ou não? Hã? O dízimo é proporcional? O que é proporcional, gente? Proporção, né? 10% de 1.000 é 100. 10% de 500 é 50. O que é proporcionalidade? Se o cara ganha o dobro, ele tem que contribuir o dobro. Isso é proporcionalidade. Por que no Brasil é tão injusto o imposto? Porque quem ganha mais de 4, 5 mil reais tem que contribuir com 27,5% de imposto de renda. E os bilionários também. Agora, para nós, né, para vocês que ganham tudo isso, acima de 5 salários mínimos, vai contribuir com 27,5%, é um custo muito alto para quem ganha bilhões. Percebe? No princípio de Deus, a proporcionalidade é essa. Então, a forma como Paulo está instruindo a igreja, tudo bem, ele não está chamando de dízimo aqui, mas ele está falando que tem que ser constante, porque toda semana tem o domingo, e ao mesmo tempo, cada um contribua de acordo com o que ganhou. Quem ganhou mais, contribua mais do que quem ganhou menos. Certo? Bom, pergunta dos universitários. A gente já está chegando ao fim já. Antes disso, vamos já para a pergunta, porque a gente já vai ter que concluir. Uma pessoa que exerce ministério na igreja, pastor, obreiro, presbítero, dirigente, esses irmãos podem receber algum valor monetário da igreja? Podem receber salário? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Vamos ver. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Quando eu falo de contribuição, eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Por quê? Porque quem combate a contribuição, o dízimo, sempre combate com a intenção de dizer que tem pessoas que ganham muito dinheiro. E eu não acho que as pessoas podem ganhar 5. 1 Timóteo 5. Versículo 17. Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Estou puxando sardinha, eu não ganho nada. Nunca ganhei, mas eu também não sou contra não, tá? Cada igreja tem uma realidade. Então, na nossa igreja, tem obreiro que é remunerado, tem obreiro que dedica tempo integral. Eu só quero mostrar biblicamente o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro. Especialmente aqueles que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Quem prega, quem ensina, deve receber pagamento. É o que o texto está dizendo aqui. Paulo está explicando para o Timóteo. Timóteo era um pastor de uma igreja. E ele está explicando como que ele deve proceder, tá? Pois as escrituras, ao versículo 18, pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando no trigo,
E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Gente, olha como que os caras eram ruins. Eles colocavam o boi para recolher o trigo, para arar. Então imagina a plantação de trigo pronta. O boi, gente, ver aquilo é igual a braquiária. Desculpa. Ele vai querer comer. Aí, o que eles faziam? Eles colocavam o animal para trabalhar e eles amarravam a boca dele. Gente ruim, né? Aí, o que a Bíblia está dizendo? As Escrituras Sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Quando ele estiver trabalhando, não amarre a boca. Então, aqui fala de sustento. Então, vamos diferenciar as coisas. Uma coisa são os obreiros que recebem pagamento para sustentar sua família. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem fica milionário. Aí é outra coisa. Quem fica milionário com o reino de Deus... Está acontecendo hoje em dia. Acontece. Você tem razão. Acontece. Tá certo que eu vou ser sincero. Pelo que eu vejo, é igual jogador de futebol. Você pega esse aqui e esse aqui... Não deveria ser. Não é para ser. O que eu quero... Uma coisa é você ganhar o seu sustento da sua família, porque você está tirando seu tempo para anunciar. Isso. Outra coisa é você estar ali pelas custas dos outros. Então... Se ele quiser sustentar todas as gerações da vida dele. Tá brincando, né? Se ele quiser sustentar todo mundo pro resto da eternidade. Então é assim. Então eu comparo com um jogador de futebol, por quê? Porque a mídia pega lá o salário do jogador tal, 2 milhões de reais por mês. Gente, essa é a realidade de todo jogador de futebol? Não. A maioria não recebe. Aí, por exemplo, você pega lá pastor, presbítero, bispo, obreiro que é remunerado, aí pega, a mídia coloca Edir Macedo, casa não sei na onde, e eu cito o nome, Valdomiro Santiago, fazenda, não sei... Gente, isso é o que o Evangelho está dizendo? É o que a Bíblia está dizendo? Não tem nada a ver. Esses caras são donos daquilo. Ao mesmo tempo que negar o obreiro receber é como fazer o boi que está trabalhando atar a boca do boi. Ao mesmo tempo, não se deve enriquecer. Não deve enriquecer. Se quer enriquecer, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar, vai empreender, vai fazer outra coisa. Não tem problema, tá tudo bem. Não é errado ser rico. Não é errado, tá tudo bem. É errado você pegar o recurso da igreja para ir não só sustentar a sua família, para você ser milionário, aí é errado. Então nós estamos vendo um texto bíblico aqui, que a Bíblia diz que o presbítero que faz um bom trabalho na igreja, o presbítero que faz um bom trabalho na igreja, merece um pagamento em dobro. Jesus! Tô brincando. Não, mas aqui tem razão. Na nossa igreja são alguns obreiros, né, que são remunerados. Eu ainda não sou. Se algum dia Deus quiser, amém, eu não sou contra, tá? Então eu só estou mostrando um texto bíblico que ensina dessa forma. Bom, vamos ver mais um texto, 2 Coríntios capítulo 11. Eu gosto de colocar tudo que eu estou ensinando com base bíblica, porque se eu vier aqui e ficar dando minha opinião, aí eu posso ser tendencioso. Então eu vou com base bíblica para a gente ter, lembra da história do cânon? Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 8. Apóstolo Paulo é uma boa referência para nós. Olha o que ele diz, 2 Coríntios 11, 8. Enquanto eu estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Ele recebeu dinheiro para pregar o evangelho, tá? Por assim dizer, eu estava roubando delas. Olha o que ele fala, olha que palavra forte. Eu estava roubando delas para ajudar vocês. Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto não queria contribuir. Eles estavam ouvindo o evangelho, eles não queriam contribuir para o ministério do apóstolo Paulo, e ele recebia de outras igrejas para pregar o evangelho para eles. Aí olha como é forte.
Durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isso. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Percebe o princípio? Então é o seguinte, um obreiro pode receber, mas ele nunca deve exigir. Nunca deve. Nem exigir, nem estipular valor, jamais. Por quê? Aí nós vamos no texto que diz, de graça recebeste, de graça você deve oferecer. Ok? Vocês acham que Jesus recebia contribuição das pessoas? Eu acho que na outra que passava, as pessoas ajudavam. Lucas capítulo 7. Desculpa, Lucas 8. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 8. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus saiu, viajou por cidades e povoados anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos malignos, curadas de doenças. Quem eram essas mulheres? Maria, chamada Madalena, ou de Magdala, né, o local onde ela morava. De quem tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. É legal que vocês estão lembrando do The Chosen, né? Não tem a mulher de Cusa lá, Joana? E a Susana. E muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam a Jesus e os seus discípulos. Quem é que ajudava Jesus e os discípulos? As mulheres. Eu vou ser sincero, a fé nasce, eu acho que nasce primeiro no coração delas, viu? Por quê? Quando Jesus ressuscitou, ele não falou para homem nenhum. Ele falou para as mulheres. Ainda ele falou assim, vai lá e fala para todo mundo. Aí para a mulherada foi fácil. A mulherada foi... eu tinha que puxar a sardinha, eu tinha que... Não, tô brincando. Não é fofoca não. As mulheres costumam se expressar mais com palavras mesmo. Estatisticamente, os homens falam menos do que as mulheres. Estatisticamente. Não é meu caso, nem do Kevin. Eu falo muito mais do que a Amanda. E aí, é assim, quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. As mulheres sustentavam. Então é assim, o que eu quero mostrar? A contribuição que vai para a igreja tem vários fins. Pode construir um templo, normal, pode construir. A progressão da obra. Pode sustentar um obreiro que vai para fora, um obreiro que vem aqui, que ensina, que prega. Esse obreiro pode receber. Jesus e os seus discípulos receberam contribuição. Então, eu sei que a maior parte dos obreiros não recebe. Eu não recebo contribuição da igreja, nenhum rendimento da igreja, para fazer nada que eu faço, tá? E eu não sou contra, eu só estou dizendo que a Bíblia não é contrária. A realidade da maior parte é que não recebem. E os que recebem, se fazem um bom trabalho, eles não estão tendo nenhum problema perante Jesus. Ok? Então a contribuição que vem na igreja é para o progresso da obra, para sustento de obreiro. Hoje, na nossa igreja, se tiver que promover qualquer tipo de atividade, tem obreiro disponível. Se precisar, qualquer horário, vai ter alguém disponível, porque tem obreiro assalariado que dedica 100% da sua vida à obra de Deus. Ok? Como Paulo recebia oferta, Jesus recebia oferta, seus discípulos recebiam oferta, e a Bíblia diz que o presbítero que faz um bom trabalho, que se dedica ao ensino, à pregação, ele não deve só receber um bom salário, deve receber duplicados honorários, né? Duplo pagamento. Bom, para a gente finalizar, tem uma contribuição que é super importante, que a gente acha que é só responsabilidade da igreja. Cuidar de pobre, né, do necessitado é responsabilidade da igreja. Vamos ver que é responsabilidade dos irmãos, não só da igreja. Mateus capítulo 25.
Nós já estamos bem pertinho de encerrar. Vocês estão com uma cara de sono. Vocês não estão gostando muito do assunto, né? Vamos lá. Mateus 25, 31. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros, os ruins, à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois Jesus está falando, eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e vocês me deram água. Eu era estrangeiro, vocês me receberam na sua casa, eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente, cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Jesus está dizendo que ele estava na cadeia e foram visitá-lo. Ele estava com fome e deram de comer para ele. Ele estava sem roupa e deram de vestir para ele. Ele está dizendo isso. Para quem está entrando no reino dele, ele está falando isso. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu fui preso. Eu era criminoso, eu fui preso e vocês foram me visitar. Versículo 37. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, né? E quando que o Senhor teve sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Vamos pular para o 40, que eles repetem tudo. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando você fizer para uma pessoa, você fez para Jesus. Sensacional, né? Por quê? Porque o ser humano é ingrato. Ele vai esquecer. Ele vai achar que é sua obrigação, que você tem que fazer todo dia. E aí Jesus está dizendo que quando você fizer para essas pessoas, para os mais humildes, você vai estar fazendo para ele. Nós temos um conceito hoje que nós temos que fazer... E aí, desculpa, irmão, você compartilhou um negócio e aí você falou hoje, né? E vai justamente de encontro, porque a gente acha que tem as pessoas que merecem e não merecem. Mas Jesus está falando que ele teve preso. Quem está preso é criminoso. Quem é preso é quem comete crime. Então, aquela história de fazer o bem, não olhar a quem, isso combina com Jesus, tá? Então a gente... a gente... isso foi você que compartilhou e Jesus está falando com todos nós, né? Só foi uma história que você compartilhou, mas ele fala... Isso aqui ele me cobra também, né? Ele me cobra isso. Porque tem hora que eu falo, não vou ajudar esse. E aí Jesus, como é que é? E aí a gente fica olhando assim, esse aí vai usar droga. Na verdade, assim, esses a abordagem deles, né? Não dá nem pra você conversar. Esses caras são invasivos, filho, que é... Mas, né? Não é assim que tem esse plano. Então, aí a Bíblia é o amor de Jesus, né? Tem um vídeo, eu não sei se vocês viram, de uma mulher, ela está em prantos, ela está chorando, e ela fala assim, um dia à tarde, ela fala: Jesus, eu quero... Vamos tomar café comigo? Ela gosta de tomar café. Vocês viram isso? E aí ela chega lá e ela chega na cafeteria, ela falou: Jesus, vamos tomar café comigo aí na padaria, né? Aí quando ela chega tem uma pessoa em estado de rua, em situação de rua, né? Aí ela olha e a pessoa olha para ela, dá um sorriso assim, e aquilo veio no coração dela, tipo assim, Jesus falando, né, você me chamou para tomar um café, eu vim. Aí ela olhou e falou assim, quer tomar um café? Aí ele, quero tomar um café. Mas você quer mais alguma coisa? Não, só um café só. E aí ela entrou e ela queria pagar mais alguma coisa, e ela ficou afoita, sabe? Acho que Deus estava querendo falar alguma coisa com ela. Ela entrou, comprou o café, saiu e esse cara não estava lá. E aí ela saiu de carro procurando, ela não encontrou, e aí ela conta essa experiência. E eu acho que tem tudo a ver com esse texto aqui, né? Então, é assim, Deus coloca muita gente perto da gente para a gente ajudar.
né? Uns a gente vai olhar, vai achar que merece, mas se Jesus olhasse para nós e dissesse, esse aí merece, e esse aí sabe pedir do jeito certo, eu acho que... Então Jesus não vê assim. E a gente tem que ser cada vez mais parecido com Jesus. E eu sei que é muito difícil, tá? Isso aí tá falando comigo também, não estou falando nada diretamente com vocês. Jesus está falando comigo, entende? Nós olhamos e nós julgamos, e Jesus está falando aqui, você tem que ir lá no presídio visitar quem está preso. E você tem que dar roupa para quem está nu, né? Para quem está com frio. E aí se hoje você passa na rua e você vê uma pessoa em situação de rua, e o seu coração não se move, ainda está faltando Espírito Santo aí. Porque o Espírito Santo não é assim. Ele se compadece. Tá? Eu queria ler um outro... Tiago. Vamos lá para Tiago. Se você quer ler uma carta de Jesus, que você vai sentir um monte de tapa na cara, lê Tiago aí. Aí você vai ver como ele é bom. Tiago capítulo 1. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu postei um vídeo há um tempo atrás de é tipo missionário, sei lá, ele recebe recurso e ele vai e ajuda as pessoas. Aí ele chega na casa das pessoas e ele fala assim, foi o JC que mandou a compra chegou. Mas que JC? Não, Jesus Cristo que... Aí as pessoas lascam o pau chorar, né? E é lindo, é emocionante de ver, né? Quando eu era criança, o meu pai ficou muito doente e ele teve problema na coluna, ele foi afastado, demorou muito tempo para receber do INSS. Minha mãe era diarista, nós éramos uma família em 6 pessoas. Então teve diversos períodos que a gente recebeu ajuda da igreja, ajuda dos irmãos, e eu tenho essa lembrança, né? Isso aí, tipo assim, aconteceu, isso eu vi acontecendo. Teve um dia que eu fui com meu pai no supermercado Mariana, porque lá tinha conta. E meu pai não tinha como pagar a conta, e meu pai foi entregar a bicicleta como forma de pagamento. E até o dono do supermercado não recebeu a bicicleta e permitiu ele fazer a compra, né, que ele explicou. E aí o que eu quero dizer? Às vezes a gente faz julgamento, né, de tipo assim... em relação à ajuda e tal, e assim, quando eu postei o vídeo, as pessoas ficam comentando assim, esse governo, esse presidente, aí quem é de direita fala do Lula, quem é de esquerda fala do Bolsonaro, porque o Bolsonaro matou um monte de gente, aí o outro fala, não, porque o Lula não sei o quê, e o público que eu comunico nas redes sociais são de cristãos, eu estou comunicando ali, quem está comentando ali é crente. E a responsabilidade de cuidar de pobre, de cuidar das pessoas em necessidades, vocês acham que Jesus deu para quem? Para o governo? Para o governo? Então Jesus deu para a gente, certo? Jesus deu para a gente. Tiago capítulo 1, versículo 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Isso aqui que Jesus recebe. Essa é a verdadeira religião que Deus, o Pai, recebe. A gente discute por tanta coisa, né? Vamos ser sinceros. Essa aqui é a roupa certa, essa é a música certa, esse aqui é o lugar certo, o ritual certo. Tem uns vídeos na internet que eu tava assistindo esse vídeo, eu acho até bacana. O cara chega assim com uma cesta, essas casas humildes assim, aí eles batem palma assim, a entrega, e a pessoa fica sem saber que tá precisando, né? Aí desce assim, aí ele fala assim, você sabe quem que mandou vir trazer? Ela fala, não. Aí ele fala assim, foi o papai. Você pediu hoje? Nossa, ela começa a chorar. Assim, então, eu postei um vídeo, eu falei do JC porque foi um outro, eu postei esse também. Do que foi o papai que mandou. Meu Deus, aquilo corta o coração, né? Não, é só quem passou.
Quem passou tem um coração diferente, né? Eu tenho a história de Jó, ele conclui a história dizendo assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos te veem, eu te conheço, porque eu passei muitas aflições. Então quem passa, conhece. Eu conto a história que, como a nossa família era de 6 pessoas, a gente comprava uma bandeja de Danone por mês. E o Danone vem quantos Danones? Vem 6. Então cada membro da família tinha direito a um Danone. Só que imagina uma criança de 5, 6 anos. Quando chegava o Danone, o que vocês acham? Eu ficava assim, mãe, ora, porque tinha que orar, né? Recebia os alimentos, mãe, ora, pra gente já comer o Danone. Só que aí o que meu pai fazia? Meu pai não tomava o Danone. Aí ele falava assim, não, eu não vou tomar porque eu não gosto. Então cada um de vocês toma um mês. É igual o vídeo que tá rolando hoje na internet. Dá um passo à frente e aí as crianças dão e o pai fica, né? Você viu, né? Aí dá um passo à frente que leva lanche. Aí as crianças vão e o pai fica. E aí o que acontece? Cada um tomava. Então, por exemplo, eu tinha o meu e uma vez a cada 4 meses eu tinha o do meu pai também para tomar, né? E aí o meu pai não gostava de Danone, meu pai não gostava de lanche, meu pai não gostava de pizza, meu pai só gostava de arroz e feijão. Aí eu ficava assim, Emily, eu ficava, nossa, como é chato ser adulto. Eu não quero ser adulto não, porque ele só come arroz e feijão, ele gosta só de arroz e feijão e eu gosto tanto de Danone. E aí, agora, ele toma cada litrão de Danone desse tamanho assim. E agora eu entendo, né, o que foi passado. Bom, então para a gente concluir, é responsabilidade da igreja e dos cristãos cuidar dos necessitados, né? A gente costuma falar, não, o governo... Jesus não deu nada para o governo, ele não vai cobrar nada do governo. Ele vai cobrar da gente, tá? Então, dentre as contribuições, tenha cuidado com os pobres também, certo? E aí você fala, não, mas eu contribuo para a igreja tem que fazer. Você tem que sondar seu coração. Será que você também não está igual a esses irmãos, falando que é o governo que tem que fazer? E aí, de repente, o acesso é você. E aí Tiago diz no capítulo 1, versículo 27, a verdadeira religião que Deus, o Pai, recebe é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se corromper pelo mundo. Certo? Vamos fazer uma oração a Jesus? Então, encerrado o assunto contribuição, tem que ver na apostila aí, nenhum de vocês... uma irmã, graças a Deus, trouxe uma apostila aí, depois nós vemos qual que é a próxima aula aí. Vamos agradecer a Jesus? Jesus, obrigado, porque a tua palavra, o Senhor diz que ela é uma espada de 2 gumes, 2 cortes. Ela atinge o coração dos ouvintes e atinge o coração do transmissor também. O Senhor falou muito conosco nessa noite e eu reconheço meus erros, Senhor. Quantas vezes eu não sou parecido com Jesus e eu gostaria de ser muito parecido contigo. Esse é o meu desejo. Eu gostaria que as pessoas, ao olhar para mim, que eles consigam enxergar o amor de Jesus. Muitas vezes eles vão ver os meus defeitos, a minha humanidade. Eu peço perdão para o Senhor e eu reconheço que há muito a ser feito, muito a ser melhorado. Eu peço o teu auxílio, tua ajuda. Abençoa esses irmãos que estão de forma incansável participando desse curso, aprendendo, compartilhando, divulgando esse conhecimento. E eu sei que é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Eu reconheço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.